E durante um evento no Instituto de Educação Rangel Pestana, escola estadual em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, uma professora incentivou os alunos a votarem em Lula para a presidência da República. O caso ocorreu em meio à 5ª Semana de Educação, evento realizado entre 25 e 27 de outubro. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a educadora aparece puxando um coro para o petista. Acompanhe. Depois, um grupo de alunos começa a gritar contra o petista e a professora os repreende. É uma grande manifestação antidemocrática, alguém está falando. Sem mencionar nomes ou datas, o Instituto Rangel Pestana publicou uma nota em seu Instagram. De acordo com o texto, a 5ª Semana de Educação foi concebida com objetivo exclusivamente pedagógico e não compactua com a prática de veiculação político-partidária em ambiente escolar. Por fim, o Instituto disse que a professora não faz parte do corpo docente da instituição e que ela foi convidada para o evento. Isso aí é a história da carochinha. As escolas são totalmente, professores não fazem esse tipo de coisa com os alunos, não. Olha, isso aí é a coisa mais comum do mundo. E já existia quando eu estava na escola. Mas o que está acontecendo é que a coisa está se tornando cada vez mais descarada. Está se tornando cada vez mais descarada. Você repare que essa senhora, para tomar uma atitude dessa, de puxar esse couro, ela o faz absolutamente sem pudor algum. Não há pudor. Ela faz aberta na frente de todo mundo. Não é mais aquela coisa velada, uma coisinha que ensina um viés numa aula de história, uma coisinha que fala para um aluno no canto, não. É puxar couro de campanha. Então você que é pai, trabalhador, manda o seu filho para a escola, você espera que ele vá aprender matemática, português, história, ciência, esse tipo de coisa, e no final das contas, ele vai lá ser doutrinado por uma senhora dessas, que bate no peito cheia de orgulho, e ainda diz que se o seu filho, se você tiver já ensinado, e é muito importante que os pais, isso é uma realidade das escolas, os pais precisam dar anticorpos aos seus filhos, ensinem para os seus filhos o que é certo e o que é errado, quem é bom e quem é mal, porque eles vão se deparar com essas senhoras e precisam de anticorpos, senhoras que estão numa posição privilegiada, de ascensão. É muito forte esse sentimento de uma professora, que é uma figura de autoridade, dizendo para eles o que é correto e forçando o coro dos colegas. Então ainda há pressão dos seus pares e dos seus colegas. É muito difícil lutar contra isso. E esses indivíduos depois se tornam esses Filipes Netos da vida, essa geração que não sabe de nada e quer palpitar e quer discutir política. Coitados, no fundo, eles sofreram um problema aí na origem, nessas escolas, na mão de figuras abusadoras como essas, porque isso é um abuso intelectual que você comete contra uma criança. Isso aí, esses comunistas infiltrados em tudo, né? E depois, quando a gente diz que tem doutrinação ideológica nas escolas, o pessoal acha que não, que isso aí é teoria da conspiração dos bolsonaristas. Negativo. Tem uma doutrinação violenta nas escolas, violenta. Nas universidades, então, nem se fala, né? Viraram as universidades públicas federais, algumas estaduais e tal, viraram antro de maconheiro e preguiçoso, né? Ensinando coisa errada para as crianças e para os jovens. E isso vai se reproduzindo, infelizmente. Tinha que pegar uma professora dessa, tocar-lhe uma ação criminal, né, por fazer uma medida dessa e até o fim. O problema é que o governo do presidente Bolsonaro é muito bonzinho. O pessoal fica falando, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro defende tortura, o Bolsonaro não sei o que lá, o Bolsonaro é radical. O governo Bolsonaro é um jardim de infância. Tudo lá é tratado com extremamente cuidado, o pessoal não transgride nenhuma norma, não há nenhuma perseguição a ninguém, o governo muito bonzinho. E essa turma aí, malandra, se sente à vontade para fazer esse tipo de coisa. É o fim da picada fazer isso numa escola de crianças. Graças a Deus que tem criança decente, que os pais também orientam corretamente e deram essa resposta aí. Aliás, interessante contar o seguinte, essa semana em São Paulo circulou um vídeo de uma escola inclusive onde estudam os meus filhos, e que as crianças pequenas, dentro do ônibus escolar, falando sobre o Bolsonaro, puxando o couro do Bolsonaro, aí tem um lá que fala assim, não, Lula, e o outro diz, ladrão, não sei o quê. É um videozinho que circulou na internet, todo mundo viu.